você, Mabel. Na tabela 37, página 37, argumentologia, item 8, livre-arbítrio ajustado. O que seria livre-arbítrio ajustado? Ajustado a que critério? Seria na cosmoética ou algum outro fator? Poderia dar algum exemplo para melhor entendimento? Com certeza é na cosmoética, porque está na coluna, se a gente olhar a tabela, está na coluna das condutas cosmoéticas, né? Então, implicitamente, essa coluna, ela, vamos dizer assim, ela demonstra atitudes cosmoéticas, né? Então, esse livre-arbítrio ajustado é quando a pessoa sabe usar a liberdade que ela tem de uma maneira, vamos dizer, sadia, de uma maneira evolutiva. Não é fácil usar a liberdade. Para usar a liberdade é preciso ter maturidade. Liberdade é uma palavra assim, meio jargão, uma palavra guarda-chuva que todo mundo quer, né? Mas nem todo mundo sabe usar quando tem. Então, esse livre-arbítrio ajustado é quando você tem a maturidade para usar a sua liberdade. Por exemplo, a liberdade do seu tempo. Como é que eu uso o meu tempo? Como é que eu uso os meus atributos? Como é que eu me dou esse respeito, vamos dizer assim? Então, isso seria um livre-arbítrio ajustado, se eu usasse isso a favor de todos. Agora, outra coisa é aquela liberdade que muitas vezes se prega na sociedade, mas na verdade não é bem uma liberdade, né? É uma libertinagem. E aí é uma devassidão de costumes, que eu quis colocar do lado. Então, essa liberdade, que é libertinagem, já não é a positiva, porque ela já não é evolutiva, ela já é prejudicial, ela é, vamos dizer, falta respeito para as outras pessoas, ela prejudica alguém que não, às vezes ela prejudica a ela mesma, a pessoa, né, em função dessa libertinagem. Então são coisas distintas, né? Não confundir a liberdade, o livre-arbítrio pessoal com a devassidão de costumes ou a libertinagem, que é a ideia que eu quis passar. Mabel. Na fatologia, página 34, sexta linha de baixo para cima, a carreira da santificação. Quanto à figura de Jesus Cristo, a concretização do mito se deu em que percentagem em relação aos fatos e interesses históricos e à própria atuação do indivíduo? Com certeza, né? A história, gente, ela é feita por humanos. Então, por aí a gente já pode ter uma noção de quanta coisa que foi alterada, que foi deturpada por interesses políticos, interesses sociais, ou mesmo por ignorância, ou vamos dizer assim, por excesso de imaginação, por misticismo, por crenças. Então, eu estou dizendo não só a história da Igreja Católica, mas a história de uma maneira geral. Então, com certeza, a história de um santo, ou de uma personalidade como essa, a gente tem que ter um cuidado. Porque muito dali foi criação humana. Muito dali também fez parte disso que a gente está falando, da carreira da santificação. As instituições, essas que estão trabalhando mais na área da consolação, elas precisam de mitos, né, para se sustentar. Elas precisam de alguém a ser reverenciado para poder dar força para a instituição. Porque a instituição, nessas bases, ela não se, vamos dizer assim, preserva pela ideia, ela se preserva pela emoção. E você adorar alguém é uma maneira de sustentar. Claro que não é o ideal, não estou dizendo que isso é o ideal, mas é isso que existe. E na carreira da santificação é assim. Outra coisa, quem entra na carreira da santificação para buscar ser santo, tem que fazer muita concessão. Essa pessoa não pode falar a verdade, ela não pode ser clara nas suas observações, ela não pode colocar o dedo na ferida, porque a santificação exige o populismo, exige o ato de fazer média, exige a politicagem excessiva, a leniência. Então, veja, a pessoa que já entra nessa carreira, com certeza tem uma vida de muita concessão antievolutiva. Se não for assim, ela não chega no objetivo maior dela, que é a santificação ou a idolatria, a gurulatria. Uma coisa não